E aí, pessoal, mais um anúncio pelo Grêmio. Duqueiroz foi anunciado agora há pouco no site oficial do clube. E nós vamos falar sobre ele e sobre como fica o time do Grêmio com a chegada dos novos jogadores. Será que agora vai? Vamos falar nisso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, Supermercados Vieser, a hora do rancho. Você vai chegar do carnaval e tem que ir no Vieser. Em Canoas há 37 anos, um atendimento personalizado de uma empresa familiar. Você vai curtir. E se você quer descontos, é só baixar o Clube Vieser, o aplicativo do Super Vieser, no seu celular. Você vai ter descontos e vai ter também um clube de afinidade que lhe dá muitas, mas muitas coisas legais. Então, Vieser, Supermercados Vieser. Eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, demorou. O Grêmio recebeu, a diretoria do Grêmio, muitas críticas por parte da torcida, mas aos poucos a promessa do Renato acabou se confirmando. O Grêmio hoje fechou o acordo com Duqueiroz, que chega até o final do ano para ser jogador do Grêmio. O Renato falou em 2 contratações até o final de semana, considerando o feriado. O Grêmio tem tanto o Diego Costa como o Duqueiroz. Inicialmente o Grêmio dava conta de que só queria um centroavante para compor o grupo, essa era a palavra do vice-presidente de futebol, mas o Renato em seguida entrou para dentro do processo e disse, não, precisamos de 3 ou 4. 2 já chegaram. Então o Grêmio fez uma nota no site, o Grêmio fecha acordo com o Duqueiroz, volante chega a Porto Alegre para exames médicos e assinatura do contrato. Nessa segunda-feira, o Grêmio fechou acordo com o volante Duqueiroz, atleta de 24 anos, que estava atuando no Zenit. O jogador se destacou no futebol brasileiro pelo Corinthians, depois foi para o clube da Rússia. Duqueiroz já está em Porto Alegre para fazer exames médicos e assinar contrato por empréstimo até o final de 24. Hoje chegou o Diego Costa em Porto Alegre e fez a mesma coisa. Exames médicos para assinar contrato. E agora também o Duqueiroz está em Porto Alegre para fazer exatamente essa mesma relação. Duqueiroz ele nasceu no dia 7 de janeiro de 2000, é natural de São Paulo, jogou apenas no Corinthians e no Zenit. Jogador que, com 24 anos, agrega muito ao elenco do Grêmio. E aqui começa o segundo ponto. Tem algo que a gente vai deixar ainda em aberto, que são os possíveis reforços. Quando o Renato falou em 3 ou 4, a gente tinha expectativa de que o Grêmio poderia anunciar, e eu sigo com essa ideia, anunciar mais jogadores até o dia 16, né? O dia 16, que é o término do Campeonato Gaúcho, das inscrições do Campeonato Gaúcho. Hoje é dia 12, estou fazendo esse vídeo perto das 13h30 da tarde, o Sala acabou há poucos minutos, e logo depois do Sala veio o anúncio oficial do Grêmio, né? A nota no site do Grêmio foi às 3 horas em ponto, e o Grêmio com ele pode, recebendo mais jogadores, ficar ainda mais forte para o enfrentamento. Quando eu chamei esse vídeo, eu disse, vamos ver como fica o time do Grêmio a partir desse movimento. Vamos considerar o que veio para a defesa. Marquezinho é o goleiro. Para mim, o lateral direito titular é o Fábio, mesmo que o Renato no último jogo tenha usado o João Pedro. O Fábio teve aquele corte na cabeça, mas para mim o titular é o Fábio, mas vamos considerar o João Pedro. João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. E aqui a primeira ponderação. O Reinaldo não está bem e o Grêmio sabe que não está bem e o Grêmio tenta a lateral esquerdo. Tentou o Felipe Jonathan, obviamente não conseguiu, e deve estar tentando outros jogadores que ainda não vazaram. E a gente espera que tenha sucesso a questão envolvendo algum lateral esquerdo para reforçar. Mas hoje é Reinaldo. O meio-campo do Grêmio hoje, o Grêmio joga com Vijaçante, com PP, com Cristaldo, com Galdino e com o extrema pela esquerda, que era o Soteldo, que deixou de ser o Soteldo por lesão, que era o Nathan Fernandes, que deixou de ser o Nathan Fernandes por lesão, e que no último jogo foi o André Henrique, improvisado, né? Mas que poderia ser também o Bessosi, mas que poderia ser também
o Gustavo Nunes, que foi quem entrou depois durante o jogo a partir da lesão do Jonathan Robert. Então aqui a gente começa a ver uma mudança. Para mim, segue Vijaçante, segue PP, mas o Duqueiroz vem para ser titular absoluto. Então, ou ele vai jogar num tripé de volantes, ou ele tira o Galdino e bota o Duqueiroz, que é um jogador mais de força, de ir e vir, com maior contribuição defensiva. O Duqueiroz vai ajudar muito a montagem do meio-campo do Grêmio. O Renato agora começa também a ter que olhar para dentro do grupo dele e saber qual o melhor esquema com a característica dos atletas que ele tem. Mas o Grêmio já tem o Dodge ali, já pode ter também o Duqueiroz e vai precisar marcar. Vai precisar marcar. Vai precisar brigar mais do que esse time está brigando. O Cristaldo me parece que segue no time. A gente não entende muito essa relação Cristaldo e Natan Pescador. Natan Pescador não tem nada até agora, então eu acho que segue Cristaldo. E na esquerda, obviamente, o Soteldo é o titular, mas não tendo o Soteldo vai o Nathan Fernandes, não tendo o Nathan Fernandes, para mim vai jogar o Gustavo Nunes. É o terceiro da hierarquia, na minha opinião. Mas tem o Bessosi também. Né? Tem o Bessosi também. Então aqui, a minha dúvida é lá na frente, incontestável, Diego Costa. Vamos considerar um time titular, então, dentro da nossa cabeça. Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, Vijaçante, PP e Duqueiroz, Cristaldo, Soteldo e Diego Costa. Já muda muito do time que nós temos hoje. Já muda muito. Tu tira o Galdino, que é um jogador de grupo interessante, mas é de grupo, não é titular, não pode ser titular. Tu tira o JP Galvão, que está insuficiente. Então tu tira aí 2, que são insuficientes. Falta tirar o Reinaldo? Falta. Tem que ter solução para o Reinaldo? Tem. E aí, a confirmação ou não dos zagueiros. O Grêmio, com o Jeromel e Kahneman, vai conseguir ou não vai. Se tiver outro zagueiro, melhor. E, óbvio, se tu conseguir mais um atacante, tu dá mais opções para o Renato. Mas agora chega a hora do Renato também. A diretoria contratou, em tese, 4 titulares. O Marquezinho, o Duqueiroz, o Diego Costa e também o Soteldo. Agora, o Grêmio tem que render mais e isso passa obrigatoriamente pelo Renato. Se até agora a crítica era em cima dos dirigentes, a partir da chegada desses jogadores, mesmo que tardia, a gente agora vai olhar para o trabalho do treinador. O treinador do Grêmio precisa apresentar mais. E a gente torce, a partir de agora, é que eles entrem em forma rapidamente. O Duqueiroz está pronto para jogar, deve estrear contra o Santa Cruz. E o Diego Costa estava treinando numa academia por conta dele. E a gente espera que ele também tome forma o mais rápido possível para compor esse grupo do Renato, que era insuficiente e agora começa a ter cara de um time mais competitivo. E a gente torce para que dê certo. Vamos para o enfrentamento contra o Inter a partir de agora. A gente estava muito fragilizado. Agora a coisa começa a ganhar forma. A gente só espera que dê tempo do Grêmio montar um time competitivo, do Renato entrosar esses jogadores para fazer o enfrentamento contra o Internacional nos jogos do Campeonato Gaúcho. Lembrando que se for primeiro, melhor, porque aí foge do Juventude, que também tem um time bem competitivo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.